Bom, então essa é a central versão 1.0, né? Vamos te mostrar aqui rapidamente como vai funcionar a nossa central que nós vamos construir realmente aqui, que vai ser a nossa central atualizada. Então você vai entender que basicamente a gente vai ter uma estrutura similar, né? No primeiro momento, entradas, aí você fala assim, poxa, Sebastião, mas eu trabalho sozinho, qual é a importância de eu ter entradas? Se você trabalha sozinho, é interessante você ter um local onde você consiga visualizar as suas tarefas, aquilo que necessariamente você vai fazer no dia a dia, e daqui a pouco eu vou mostrar ela ali dentro que pode ser útil ou não. Mas lembre-se, você pode adaptar esse template da forma que você achar melhor. Então, ao invés de ter um local para as suas tarefas, um quadro, né, uma página, você pode simplesmente criar um filtro aqui da forma que fizer mais sentido para você. Então, conforme você for aprendendo como montar esse painel aqui, você vai ficando despreocupado para montar da melhor forma que fizer sentido. Para mim, faz sentido que eu tenha um quadro de tarefas, porque existem outras pessoas que vão trabalhar comigo. É interessante se um dia você quiser trabalhar com mais pessoas, que você já tenha uma estrutura pronta para receber essas pessoas, né? Porque se você tiver que montar tudo do zero para receber uma nova pessoa, você vai ter alguma complicação, ou pelo menos vai demorar um pouco mais de tempo. Agora, no entanto, se você achar que não faz nenhum, que não é nenhum problema, que não há que você não vê nenhum sentido em ter um quadro só para você, tudo bem, sem problema. Você pode, ao invés de usar esse quadro, simplesmente deixar o acompanhamento aqui que você vai conseguir fazer da mesma forma, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, tá? O que tem de diferente na versão 2.0? Aqui nós temos os portais e nós temos os escritórios, e dentro dos portais e do escritório, do Office, né, a gente tem mais relações. Então a gente tem algumas tabelas que vão funcionar de forma mais, que vão relacionar-se de forma mais inteligente. Na minha central, na versão 1.0, quando eu criei a central a primeira vez, eu precisei criar várias relações. O que são relações? Bom, eu acredito que se você chegou até aqui, você já deve ter visto alguma relação, mas eu vou mostrar aqui na central inicial, tá? Então, se você abrir aqui a minha central, você vai ver o seguinte: cada um dos projetos que eu tinha, ele criou uma relação, eu criei uma relação nova. Então, uma relação para o projeto de Ser Freela, uma relação para o projeto da Anatex, e por aí vai. Enquanto que na versão atual, eu tenho uma única relação de tarefas para projetos. Ou seja, eu tenho menos coisas para me preocupar e fica mais fácil de eu criar filtros de maneira mais inteligente. Então, isso é uma das principais modificações da versão 2.0. Aqui existem algumas outras melhorias que você vai vendo no decorrer do processo, mas eu não vou mais fazer essas comparações para não perdermos tempo, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui uma central, ok? Então, tem aqui uma capa. Você pode escolher se vai utilizar esta capa ou não. Um ícone aqui que por enquanto é o logo do próprio Notion, a gente tem aqui o nome avançado para facilitar a compreensão. Aqui eu tenho um local de o que há de novo, né? Então tem um local onde eu consigo, por exemplo, colocar as informações conforme esse painel vai sendo atualizado. Então cada vez que eu faço uma atualização, eu venho aqui e coloco essas informações. Vou te mostrar isso na prática aqui, tá? Não é uma comparação. Então, ó, eu tenho aqui todas as atualizações que foram feitas. Isso porque, como eu trabalho com outras pessoas, é interessante que essas pessoas com quem eu trabalho saibam quais são as atualizações. Então, algumas dessas informações vão estar aqui. Mas se você sentir que não faz sentido para você, tudo bem, você não precisa construir. Aqui eu gosto de colocar a data que isso foi atualizado, então sempre que eu faço uma atualização eu altero aqui a data, não é automático, é manual, tem algumas coisas que ainda não dá para automatizar, mas se você achar que não faz sentido, basta você selecionar aqui e simplesmente jogar fora, tá? Dentro da central de cada colaboradora, uma central parecida entre todas elas, você vai encontrar o que exatamente, né? Além de você encontrar aqui um caminho, né, onde você encontra o mapazinho para poder ficar voltando, indo e voltando com maior facilidade, você encontra aqui uma lista de tarefas. Então essas tarefas aqui, elas são listas de tarefas rápidas, que geralmente não estão associadas a tarefas do dia a dia. Então, por exemplo, pagar uma conta, atender um cliente, responder um e-mail, entre outras coisas, são tarefas rápidas que não precisam estar relacionadas com algum cliente. Então aqui eu gosto de relacionar da seguinte forma, vou fechar aqui, tá? Eu gosto de relacionar aqui com hoje, com amanhã, aquilo que vai ficar para o próximo dia, e com concluído. E toda vez que eu crio uma tarefa aqui no hoje, ó, estamos aqui no filtro de hoje, eu vou criar a tarefa aqui como tarefa
exemplo, você vai perceber que a data aqui ele já vem automático, tá? Essa propriedade aqui, ela é uma propriedade que eu usei numa outra versão, não uso mais, tá? Ela tem aqui uma data e ela tem aqui uma marcação, então tarefa exemplo de hoje. Vamos supor que essa tarefa não seja de hoje, então eu posso simplesmente colocar ela para amanhã. Mas vamos fazer o seguinte, para facilitar, você vai ver que ela aparece aqui, aparece a data, né? Ela não está aparecendo porque está um pouco estreito, ó. Então aparece a data aqui dessa tarefa e aparece esse checklist. Então vamos supor que eu preciso criar uma tarefa para amanhã. Tarefa, exemplo 2. Eu vou colocar ela aqui para a data de amanhã, tá? Então eu coloquei ela aqui para a data de amanhã, ela desaparece do meu today, mas ela aparece para o amanhã. É legal para você poder se organizar de maneira mais fácil. Dentro dos meus processos, eu gosto de vir aqui de manhã, colocar as tarefas que não estão relacionadas com os meus projetos, então são tarefas de e-mails, de contato que eu tive com algum cliente, alguma demanda que entrou que não está relacionada a uma tarefa, a um projeto diretamente. Então eu venho aqui, coloco todas as minhas tarefas, digito elas aí, coloco elas aí, e se eu já sei que algumas tarefas não vão ser feitas hoje, eu já agendo ela para outros dias. Inclusive não apenas hoje ou amanhã, às vezes eu vou agendar ela, sei lá, para quarta-feira da semana que vem. Tudo bem, você agenda ela para quarta-feira da semana que vem e acabou, você não precisa mais se preocupar com isso. Se você vai trabalhar com tarefas diárias, hoje, amanhã, depois, por aí vai, é interessante que você utilize um recurso do Notion que é o Reminder. Então aqui você consegue, por exemplo, colocar um lembrete da tarefa no dia do evento, um dia antes, 2 dias antes ou uma semana antes. Eu gosto de colocar com o próprio dia do evento e geralmente nesses casos eu gosto de separar um pouco com tarefas da manhã, tarefas da tarde e tarefas da noite. Então nesse caso eu coloco tarefas para amanhã e para de manhã e aí ele me avisa quando for 10 horas da manhã desse dia, tá? Do dia que eu tiver marcado aqui. Tá vermelho porque eu estou marcando no mesmo dia que eu estou gravando e portanto ele vai ficar vermelho, né? Ele tem que ficar geralmente assim ou branco se já tiver passado, se não tiver data, né? Então, se você não colocar horário, geralmente ele vai aparecer aqui como, ou vai ficar branco, ó, vou tirar esse reminder, tá? Vai ficar branco, ou ele tem que ficar azul quando estiver próximo da data, né? Então, ele vem para o próximo dia. Vamos colocar aqui, ó, tá na próxima data, ou vermelho para explicar que já passou, tá atrasado, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é interessante colocar esse time para que você possa se organizar. Lembrando que eu vou mostrar exatamente como você monta todo esse painel. Aqui do lado a gente já tem um painel um pouco mais completo. Então eu consigo, por exemplo, primeiro de tudo olhar o que precisa da minha atenção. Então as tarefas aqui ele vai me dizer as tarefas que eu preciso fazer hoje, as tarefas que não são urgentes. Então eu coloco aqui nessa visualização de da minha atenção para que eu já possa me organizar de acordo com as necessidades de cada tarefa. Então eu consigo ter uma noção aqui do que eu preciso fazer, por exemplo, hoje, porque o deadline já está próximo, né? Ou ele está muito próximo, ou ele está dentro de um prazo de 2 dias. Agora, se essa tarefa estiver um pouco mais distante, como é o caso dessa segunda tarefa exemplo aqui, ele vai me dizer que não é urgente, isso porque eu ainda tenho um pouco mais de 5 dias para olhar para essa tarefa. Então, os meus deadlines têm aqui uma função. Então, aqui eu tenho o primeiro aspecto de um painel um pouco mais avançado é os aspectos da utilização de funções, tá? O Notion trabalha muito bem com funções em JavaScript. Se você não entende nada de JavaScript, não se preocupe, eu não tenho a intenção, não é a minha intenção, te ensinar tintim por tintim, detalhe por detalhe dessas fórmulas. Na realidade, eu vou te mostrar como você altera elas, né? Como você copia de outros lugares. Já existe uma série de pessoas que já criam essas fórmulas, então você pode pegá-las prontas e utilizar de acordo com as suas necessidades, que eu vou te mostrar como você altera lá. Por exemplo, aqui eu estou mostrando faça hoje, mas se eu quiser mudar essa fórmula, esse nome, se eu quiser colocar today, se eu quiser colocar agora, se eu quiser colocar urgente, enfim, é isso que eu vou mostrar aqui no decorrer da nossa jornada. Uma outra visualização que eu vou ter aqui é a visualização por status, que é a visualização mais convencional, né? Então eu consigo ir alterando aqui as por status. O que é interessante é que o meu filtro ele está aqui para mostrar apenas aquilo que me pertence, tá? Então tem duas opções para eu fazer isso. Eu posso colocar isso num filtro me, né, que é um filtro para mim,
ou um filtro colocando o nome das pessoas relacionadas. Novamente, esse filtro só vai ser utilizado se você trabalhar com equipe. Se você trabalhar exclusivamente só você, sem a necessidade de compartilhar isso aqui com outras pessoas, não tem problema, esse filtro vai ser utilizado, não vai precisar nem existir como as tarefas Mi, né? Um outro filtro que a gente vai criar aí no decorrer da tarefa é que as tarefas completas não apareçam pra gente, até para tirar um pouco, senão vai ficar 30 mil tarefas aqui, você vai ficar um pouco mais perdido. E se eu quiser olhar as tarefas por calendário, eu também consigo olhar as tarefas por calendário. Então isso daqui é outra coisa bem legal para você poder, por exemplo, se planejar um pouquinho mais, uma semana, 2 semanas, etc. Voltando aqui para a central de comando, o portal do nosso cliente também recebeu uma atualização. Então, o que você vai receber aqui dentro desse curso, que você vai ver fazendo aqui esse curso, é um pouco de mais informações. Por exemplo, aqui dentro do painel do cliente, você já tem o cliente aparecendo aqui para você. Você tem uma agenda com as reuniões que você pode marcar com esse cliente, marcar tantas reuniões como você também vai poder marcar, por exemplo, eventos do seu cliente. Então, vamos supor que ele vai fazer um lançamento, ele vai abrir vagas para um curso ou que ele vai fazer alguma outra coisa no sentido de mandar um e-mail, depende muito do seu contexto de trabalho com o seu cliente. Então você pode colocar aqui as reuniões que você tem com ele, porque lembre-se, esse portal vai ser compartilhado com ele, como você pode marcar apenas os eventos relacionados com o seu cliente, tá? Aqui do lado você tem um painel que você já conheceu aqui no momento anterior, que tem os próprios projetos em si. Então, como cada cliente pode ter mais de um projeto, pode aparecer mais de uma vez aqui dentro, né? Então, aqui os projetos estão com um percentual de progresso, ok? Outra visualização que você vai aprender a colocar aqui é a visualização de calendário. Aqui tem uma coisa legal que é conseguir separar os projetos numa visualização de calendário que te permita enxergar melhor esse calendário. Então aqui, dentro do calendário, eu consigo visualizar a gestão de blog e o site com cores diferentes. Isso aqui também é uma função, uma fórmula, e eu vou mostrar isso daí para você no decorrer dessa jornada. Agora vamos voltar ali novamente para a nossa central. Inclusive acabei não colocando aqui, ó, vamos colocar nosso Branch Scope, vamos lá para a central, e aqui na central a gente tem o escritório. Dentro do escritório a gente vai ter a biblioteca digital, que eu já mostrei um pouquinho antes, tá? Com alguns modelos, vídeos, estudos, vou te mostrar para montar cada um deles. É interessante que eu vou mostrar para você como você monta esses daqui, né? Mas na realidade eu vou duplicar esse para você, porque você pode alterar depois da forma que você quiser, né? Colocar conforme as suas necessidades, conforme isso fizer sentido para você. Aqui dentro a gente tem um painel de clientes, então é aqui dentro, esse vai ser o banco de dados principal do seu cliente. Dentro das informações você ainda consegue, por exemplo, ter uma visualização mais relacionada, vamos colocar aqui de novo clientes, você consegue ter uma visualização, por exemplo, de CRM. O que é o CRM? É quando você está ali num processo de venda, né? Então você consegue, por exemplo, criar um cliente que entrou em contato com você. Então vamos criar um cliente aqui, Alex. Vamos criar um cliente chamado Alex. E aí você pode ir movendo ele conforme a sua venda está indo, está avançando, né? Até que você chegue no momento de colocá-lo em andamento, se ele for um cliente ativo, ou colocá-lo como um cliente perdido, né? Um cliente que você não conseguiu fechar. Caso ele seja um cliente perdido, você não vai fazer mais nada, mas caso ele seja um cliente em andamento, você fecha contrato com ele, você vai trazer algumas informações e criar alguns novos bancos de dados, como vai ser a agenda ou o próprio recursos aqui, tá? Vou colocar recursos Alisson, até para a gente poder trabalhar e saber identificar o que é o que, né? Da onde vem o que. Bom, então aqui dentro do escritório você vai conseguir trabalhar aí com os seus documentos, com o seu financeiro. Eu vou mostrar como você monta cada um desses aspectos, inclusive como você monta aí as informações para trabalhar com outros freelancers, né? Aqui dentro você vai conseguir, por exemplo, cadastrar os freelancers. Então aqui você consegue, por exemplo, criar um formulário para pegar as informações desse freelancer e depois você consegue olhar, eu coloquei aqui na visualização em branco porque o formulário está com fundo branco, tá?
mas você também consegue trocar aqui, por exemplo, indo e visualizar as informações desse freelancer entrando aqui na sua tabela. Então, a criação desse formulário eu também vou te mostrar aí no decorrer da nossa jornada, tá? Voltei aqui. E esse comando que eu usei aqui, inclusive, que é um comando bem simples, é Ctrl Shift L, tá? Ou, se você for usuário Mac, Command Shift L, ele vai fazer essas trocas de cores aqui. Eu gosto e vou trabalhar inteiro na versão Black, tá? É a melhor versão que existe na minha visão e também porque ele economiza bastante bateria do seu dispositivo se você estiver trabalhando com dispositivos. Vamos voltar aqui para a central de comando, então isso é um pouco do que você vai ver aqui dentro, tá? Também vou te mostrar como você cria todas essas visualizações. Vou te mostrar como você cria o status, como você cria prioridade, como você cria calendário, como você cria visualização para fazer um planejamento, como você cria visualização para fazer uma revisão e vou te mostrar como eu uso cada um desses aspectos, tanto o planejamento quanto a revisão. Então, no decorrer dessa jornada, eu vou te ensinando como monta e ao mesmo tempo vou te mostrando um pouco dos meus processos de maneira que você possa adaptar isso para a sua realidade, ok?